versículo 1 diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Amém? Só até aqui, pode se sentar. Existe uma outra versão que diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Glória a Deus. Muitas vezes na nossa vida a gente se pergunta, né? Quando eu vou ver a glória de Deus sobre a minha vida? Muitas vezes nós ficamos esperando acontecer grandes coisas na nossa vida e imaginamos que a glória do Senhor resplandecente na minha vida, na sua vida, vai vir um grande ato, um grande milagre, um grande mover do Espírito sobre a minha vida, sobre a tua vida. Mas quantas vezes ficamos esperando essa manifestação do poder de Deus sobre nós, e o que nós fazemos é ficarmos sentados, esperando. Nós esperamos, mas nós não buscamos fazer nada para que aquilo venha até nós. Amém? E nós vemos aqui que logo no início a primeira palavra é dispõe-te, levanta-te. Glória a Deus. Para que algo aconteça da parte de Deus na minha vida, na tua vida, precisa ter uma ação, porque para cada ação existe uma reação. Nós queremos ver o agir de Deus em nossas vidas, mas nós não queremos agir. Nós não queremos ter a primeira ação para que ela provoque a reação de Deus a nosso favor. Amém? Amém. E nessa noite nós vamos ver algumas coisas que precisamos fazer na nossa vida diária, no nosso cotidiano. Amém? A primeira, como eu já falei, é levanta-te, dispõe-te. Para que a glória de Deus seja manifesta na minha vida, na tua vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é tomar uma posição. Nós precisamos sair da nossa inércia espiritual. Aleluia. É necessário que nos coloquemos de pé. É necessário que nós tomemos uma posição diante de Deus. E que posição é essa? Uma posição de fé. Nada acontece sem fé. Há um tempo atrás eu costumava repetir muito isso. Muito. A oração, ela é a chave que move a máquina de milagres de Deus. Mas para que essa oração ela mova, ela seja um combustível para mover essa máquina, ela tem que ter fé. Ela precisa ser feita com fé. Aleluia. E nós precisamos tomar essa posição diante de Deus, uma posição de fé. Amém? Porque sem fé ninguém verá a Deus. Como eu quero a manifestação da glória de Deus se eu não creio? Se eu não tenho fé suficiente para que isso aconteça? Se eu não tomo essa posição? E como já foi falado
Cada dia tem o seu mal. E muitas vezes as lutas, as circunstâncias, elas nos oprimem. E isso nos traz o desânimo. Situações nos trazem decepções. Pessoas nos decepcionam. E nós mesmos nos decepcionamos. Porque se travamos uma luta contra nós mesmos, muitas vezes nós nos decepcionamos. Quando eu faço como Paulo fala: o bem que eu quero, não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E eu não sei quantos irmãos, mas quando isso acontece comigo, eu me decepciono comigo mesmo. Isso me abate. Mas ainda que em meio a desânimos, lutas, decepções, dores, nós precisamos tomar uma atitude de fé. Deus, Ele está aqui falando para mim e para você: levanta, 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 levanta. Você precisa tomar uma decisão na tua vida. Você precisa tomar a decisão de estar de pé. Glória a Deus. Deus nos chama a sair da inércia, da paralisia espiritual. É, Deus. Forte. Primeira coisa que eu preciso é ter essa ação de sair, de enxergar que eu estou paralisado espiritualmente, que eu estou inerte espiritualmente. Eu preciso colocar de pé, eu preciso tomar uma posição. Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida. Aleluia. Amém? Como eu falei aqui, desperta tu que dorme. O Senhor tem nos chamado a despertamento, ao despertamento. E isso não é uma condição da igreja aqui não, de muitas igrejas. No mundo inteiro existem pessoas que estão inertes, que estão dormindo, que estão paralisados. Muitas vezes nós temos focado muito mais no nosso problema, ao invés de colocarmos o nosso foco no autor e consumador da fé. Muitas vezes nós temos colocado os nossos olhos muito mais no inimigo do que em Deus. Como já foi até falado aqui através do irmão, Saul ali, ele estava focado muito mais no adversário do que naquele que se propôs a lutar contra o adversário. E hoje o Senhor está falando comigo, com você. Muitas vezes nós estamos mais focados no adversário do que naquele que pode vencer o adversário. Aleluia. É, Deus. Quem pode vencer o adversário da minha vida e da tua vida? Só um. Já venceu. Aleluia. Ele já venceu. Aleluia. E por que tantas vezes nós nos esquecemos disso? Que Ele já venceu. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? A segunda coisa que nós vemos aqui é resplandece. Resplandece. É necessário que em nós
Como é que eu vou resplandecer Deus? Como que eu vou resplandecer o Espírito Santo de Deus na minha vida? Através do amor, através do perdão, através da misericórdia, através da minha santidade, através do meu serviço ao próximo. As pessoas, elas precisam ver uma diferença em mim e em você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 16: assim brilha a luz de você diante dos homens. Que luz é essa que vai brilhar diante dos homens? Que luz é essa em mim? É minha luz? Eu não tenho luz nenhuma. A única luz em mim que pode brilhar diante dos homens é a luz de Deus. E Ele está me chamando a isso. Mas como eu vou resplandecer essa luz sem intimidade com o Espírito Santo? Sem uma vida, como eu já falei semana passada sobre isso, um andar, um caminhar com o Espírito Santo. O Senhor está nos chamando a nos colocarmos de pé. O Senhor está nos chamando a resplandecer o brilho do teu Espírito diante dos homens. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa que eu aprendo aqui é que para ficar de pé e para resplandecer essa luz, eu preciso permanecer. Porque o problema muitas vezes não está em me levantar. O problema muitas vezes não está em começar a caminhar com o Espírito Santo. O problema está é que no meio da caminhada muitas vezes eu paro ou eu desvio o meu percurso e não permaneço. A palavra do Senhor diz que precisamos perseverar. A minha vitória, a tua vitória está na perseverança. O meu milagre, o teu milagre está na perseverança. Nós só alcançamos a vitória, nós só vamos alcançar a salvação se perseverarmos, se permanecermos. É necessário permanecer. A glória de Deus, ela só pode brilhar na minha vida, ela só pode ser percebida se eu permaneço em Deus, se eu permaneço na minha caminhada com o Espírito Santo de Deus. Como que eu faço isso? Reserva um tempinho, fale com Deus, ore. Reserve um tempinho. Leia a palavra. Reserve um tempinho. Adore. Louve ao Senhor. Reserve um tempinho. Fique em silêncio. Aquiete todas as vozes para ouvir a voz de Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus quer se chegar a mim e a você. Mas será que você tem permitido
permitido que Deus se achegue, primeiro é necessário que eu me achegue. Ele não está com ouvidos tampados, ele não está com mãos encolhidas. Ele está a um toque. Meu Senhor. Precisamos permanecer, precisamos nos achegar a Deus. Glória a Deus. Eu não preciso ter uma eloquência, eu não preciso saber palavras bonitas para orar a Deus. É Deus. Eu não preciso. Eu preciso de um coração sincero. Amém? Eu não preciso abrir a palavra do Senhor e entender de primeira aquilo que Ele está falando comigo, mas eu preciso buscar constantemente ler essa palavra, porque a partir do momento que eu começo a ler essa palavra, eu vou começar a escutar Deus falando comigo. E através do seu Espírito Santo, Ele vai se revelando, Ele vai me dando entendimento, Ele vai estar me dando um discernimento, Ele vai estar me forjando. Glória a Deus. Como a missionária falou, a nossa fé muitas vezes é forjada no deserto. E sabe por quê? Porque quando a pessoa está no deserto, ela corre para a palavra. E a palavra é que nos reveste, a palavra que nos brinda, a palavra que nos fortalece, a palavra que é o nosso escudo. Por quê? Porque Deus é a palavra. Glória a Deus. Amém? Amém. Quarta atitude que eu preciso ter para que a manifestação da glória de Deus seja na minha vida, eu preciso ser sensível à voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Quantas vezes, igreja, quantas vezes o Espírito Santo quer nos falar e nós não queremos ouvir? Eu conheço uma pessoa, e eu gosto muito dessa pessoa, nós não andamos mais juntos, porque a vida às vezes nos leva em direções opostas. Eu costumo falar que essa pessoa, até o momento, foi minha melhor parceira de oração. E a gente tinha uma ligação tão forte que às vezes eu falava: fulano, vamos fazer um propósito? Ela falava assim: é de Deus. Vamos fazer, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar. Mas essa pessoa tinha uma coisa que eu sempre ficava. Às vezes ela abria uma palavra. Se aquela palavra fosse uma palavra, lia um versículo. Se aquela palavra, se aquele versículo fosse uma palavra de bênção, fosse uma promessa, ela lia em voz alta. Mas se aquela palavra fosse uma palavra de exortação, ela guardava para ela. E assim é na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos ser sensíveis à voz do Espírito Santo, porque muitas vezes o Espírito Santo está nos exortando. É Deus. E nós não queremos ser exortados. Muitas vezes nós vemos na casa do Senhor e a gente fala assim: Senhor, fala comigo. Mas só quero ouvir as promessas. Eu só quero ouvir as palavras em que o Senhor vai me dar vitória. Eu só quero ouvir as bênçãos. Mas eu não quero ouvir as exortações de Deus. Eu não quero levar os puxões de orelhas que muitas vezes eu preciso levar. É forte.
Eu preciso estar atento, eu preciso estar sensível ao Espírito Santo em tudo aquilo que Ele quer falar comigo. Glória a Deus. Se eu não sou sensível à voz do Espírito Santo, como é que eu vou ouvir e vou ver a manifestação da glória de Deus na minha vida? Porque isso também é manifestação da glória. Quando o Senhor ele exorta um filho, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos disciplina. Como um pai disciplina o seu filho. Pai nenhum disciplina o seu filho para matar, mas o pai disciplina o teu filho para lhe dar vida, para colocar de pé, para ensinar o caminho. Aleluia. E é isso que o Senhor faz comigo e faz com você. E o Senhor está falando comigo, igreja. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, quando eu não quero ser sensível à voz do Espírito Santo, nas exortações, sabe o que acontece? Eu acabo endurecendo meu coração. E às vezes o Senhor está falando outras coisas que não são exortativas na minha vida. Muitas vezes o Senhor está fazendo coisas na minha vida, e por endurecer o coração, eu não consigo perceber o agir de Deus nas pequenas coisas do meu dia a dia. Amém? Muitas vezes eu estou no meio de uma luta. Muitas vezes eu estou no meio de um problema. E por não ser sensível à voz do Espírito Santo, eu não consigo enxergar a paz de Deus enchendo meu coração. Eu não consigo enxergar a direção que Deus quer me mostrar. Eu não consigo enxergar que Deus está me sustentando e fortalecendo dia a dia. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus, Ele quer se fazer presente em minha vida, em sua vida, mas Ele não é presente, sim. Mas Ele quer se fazer sentido. Não espere grandes coisas para perceber a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Às vezes é o abraço de uma criança. Às vezes é uma palavra. Às vezes é um louvor. Às vezes é quietude. Não espere. A palavra diz que o profeta foi ali para aquela caverna. Houve manifestação de vento, houve manifestação de fogo, houve manifestação de chuva. E em tudo ele estava esperando o mover de Deus, o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus veio no vento suave, na brisa, no sopro. Esteja atento, esteja sensível. Amém? Quando estamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus, nós somos transformados de glória em glória. Porque, como foi falado, quando nós somos forjados para cada luta, igreja, para cada luta que nós vencemos, para cada vez que nós somos conduzidos e saímos vitoriosos do deserto, nós subimos um patamar. Não é para descer, mas eu não estou falando que é patamar, igreja, de visibilidade,
glória própria, não. É um patamar espiritual que o Senhor quer te levantar. Ele está te forjando para isso. Muitas vezes nós queremos alcançar os lugares altos que Deus tem para nós. E achamos que nós vamos chegar nesses lugares altos como? Voando? Não, é de degrau em degrau. E para que alcancemos os lugares altos, nós temos que escalar, e as nossas escaladas são através das lutas vencidas. Porque é nelas que nós somos forjados, transformados de fé em fé, de glória em glória. Amém? E para que essa manifestação de Deus ocorra na minha vida, estou encerrando, igreja, para que a manifestação da glória de Deus seja na minha vida, é necessário primeiro que a minha vida glorifique a Deus. Eu quero que a glória de Deus seja manifesta, mas eu não quero primeiro glorificar a Deus em minha vida. Em tudo eu preciso glorificar a Deus. A minha vida é para glorificar a Deus. O meu levantar, o meu sentar, o meu ir, o meu voltar, o meu falar, o meu calar, o meu pensar, tem que ser para glorificar a Deus. Como eu quero que a glória de Deus seja manifesta na minha vida, se primeiro a minha vida não glorifica a Ele. As minhas escolhas diárias precisam glorificar a Deus. As minhas escolhas diárias precisam honrar a Deus. A minha vida precisa ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus tem planos na minha vida. Deus tem planos na sua vida. Deus tem vitória para a minha vida. Deus tem vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Existem propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Mas eu preciso entender de uma vez por toda que nenhum propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é para o meu proveito próprio. Não! O propósito de Deus na minha vida era para glorificar o nome dEle. Glória a Deus. É para honrar a Ele. É para que vidas sejam alcançadas. Quantas coisas nós passamos, temos vitória, e quando temos vitória damos testemunho, e esse testemunho que eu dou, ele vai mudar a vida de alguém. Ele vai transformar a vida de alguém. Glória a Deus. Para que a glória de Deus se manifeste na minha vida e na tua vida, é necessário que a minha vida, que a sua vida
glorifique o nome dele. Amém. Glória a Deus. Nessa noite nós venhamos tomar posse dessa palavra, igreja. Que Deus venha manifestar a glória dele na nossa vida através da nossa vida glorificando a Ele. Amém? Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus.